Em um mundo onde somos bombardeados com a necessidade de aprovação humana, saber que nós fomos predestinados por Deus antes da fundação do mundo é algo libertador e que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Amanda, caso você ainda não me conheça, e caso você não seja inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E também te peço para já deixar o like no começo desse vídeo, que me ajuda muito na divulgação aqui do canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre termos sido escolhidos, predestinados para vivermos no Senhor. E para enfatizar, para poder abordar esse assunto, eu gostaria de ler Efésios 1, os versos 4 e 5, que dizem o seguinte: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, nós vemos Paulo falando aos Efésios, né? Ali ele está falando para a igreja em Éfeso, mas essa também é uma mensagem para nós nos dias de hoje. Aqui a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E mais, o que para mim é mais fantástico ainda, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, segundo o bom propósito da vontade de Deus. Então, nós temos essa boa notícia. Isso fala sobre o caráter, o amor de Deus, mas isso também diz respeito à nossa identidade de filhos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, que essa possa ser a verdade que vai permear a sua vida, que vai permear os seus dias, sabe? Que mesmo diante da dúvida, do medo, que você saiba que você é um filho amado, adotado, para viver uma vida digna diante de Deus por causa de Jesus. Porque em amor nós fomos predestinados. Mas o que significa ser escolhido por Deus? O que significa ser predestinado pelo Senhor? Em primeiro lugar, ser escolhido significa que isso não é por mérito nosso. Isso significa que Deus não nos escolheu por sermos bons o suficiente, por sermos legais o suficiente, mas Ele nos escolheu por sua graça e por seu amor. Então, sempre que o inimigo tentar colocar no seu coração e na sua mente que você não é digno, saiba que isso é verdade, você não é digno, mas não é a sua dignidade, não é o seu merecimento que o torna escolhido por Deus, mas é o amor e a graça dele. Ser escolhido por Deus significa que nós somos filhos e nós não somos órfãos espirituais. Ele não apenas nos salvou, mas nos deu identidade. Nós somos filhos e filhas amados do Pai. Que nós possamos descansar o nosso coração nessa certeza de que o Senhor, Ele jamais nos abandonou, Ele jamais nos abandonará e que nós não somos órfãos, nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E ser escolhido, segundo Efésios 1, também significa que Deus tem um propósito para cada um de nós. Vamos lá, o propósito geral da criação é se relacionar com Deus. Daí veio o pecado, veio a queda e isso se quebrou. Então nós precisamos, durante um tempo, de que alguém fosse um mediador ali, né? No caso, os sacerdotes no Antigo Testamento, para fazer ali aquela mediação entre o povo e Deus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, Ele veio ser esse mediador para nós. Agora, depois que Jesus morreu e foi crucificado, Ele nos deixou o Espírito Santo e nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. Nós não precisamos mais de um intermediário, nós temos livre acesso à presença dEle. Esse é o propósito geral da humanidade, se relacionar com o Senhor. Porém, dentro desse propósito geral, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Se Ele nos escolheu, é porque é um plano especial para a nossa vida. Você não está aqui por acaso. Você não está inserido na família onde você está por acaso. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Você não tem os dons que você tem por acaso. Nada é obra do acaso. Se Deus nos escolheu
e nos separou para si antes da fundação do mundo, então isso também significa que a nossa vida é Ele quem governa, é Ele quem direciona os nossos passos, é Ele quem está tecendo as teias do nosso destino, a fim de que nós cumpramos o propósito dele para as nossas vidas. Então que isso possa encher o seu coração de encorajamento para buscar entender no Senhor aquilo que Ele determinou para você antes da fundação do mundo. Não existe a alegria e satisfação maior do que estar na presença de Deus, fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Entender isso é um diferencial muito grande nas nossas vidas. Entender isso nos dá paz, contentamento e senso de pertencimento. A nossa identidade não é aquilo que nós fazemos. A nossa identidade é quem Deus diz que nós somos. E dentro de quem Deus diz que nós somos, também está inserido as nossas habilidades e aquilo que nós vamos fazer, não apenas na obra do Senhor, num contexto de igreja local, mas enquanto seres humanos, é aquilo que nos motiva, é aquilo que o próprio Deus colocou no nosso coração. Então saiba que o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou para Ele desde antes da fundação do mundo e o Senhor colocou um propósito para a sua vida. Você não está nesse mundo por acaso. Você não vive a sua vida da maneira que você vive, no lugar onde você vive, por acaso. Que você possa encontrar júbilo, gozo, alegria, contentamento em saber que o Senhor determinou cada detalhe da sua vida a fim de que você cumprisse o propósito dele. E aí, como nós vamos responder a esse chamado de Deus, a essa predestinação dele para as nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos crer e aceitar essa verdade. Porque muitas vezes nós nos sentimos, como eu falei, indignos, né? Mas precisamos renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus, assim como o mesmo Paulo nos orienta na carta dele aos Romanos. Transformar, renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Esse é o primeiro passo, crer, aceitar e transformar a nossa mente. Ok, eu sei que eu sou indigna, eu não mereço tamanho amor, porém Ele me amou e como eu vou responder a esse amor? Então, em primeiro lugar, a gente precisa crer e aceitar essa verdade e transformar a nossa mente, né, para viver de acordo com a palavra do Senhor. E aí, a segunda questão é viver como filhos de Deus. E o que significa viver como filhos de Deus? O que Deus requer de nós, em todas as escrituras vocês podem ver isso muito claramente, que Deus exige que os filhos dele andem em santidade, sabendo que fomos chamados para refletir a glória de Deus. E andar em santidade é andar como um povo separado, obedecendo ao Senhor em todo o cumprimento da palavra dele, refletindo o caráter dele que está impresso em nós. Porque se fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor, então nós precisamos demonstrar isso. Eu fico bem brava e um pouco indignada todas as vezes que alguma pessoa que não me conhece, não conhece minha família, vê a mim, vê meu filho e vê o pai dele, o mais novo, e fala: nossa, ele é a cara do pai. Acho que pra uma mãe não tem coisa assim, né? Que, poxa, eu que gerei e ele é a cara do pai. Mas ele se parece com o pai. E aí, aqui em casa a gente brinca assim, que o meu filho, ele se parece fisicamente mesmo com o pai, mas o jeitinho é da mãe. Então, se parecer com o nosso pai é isso, é refletir a glória de Deus. Sabem, quando alguém olhar para nós e vai falar: olha, ali está um verdadeiro filho e filha de Deus, porque essa pessoa busca o que é reto, o que é justo, ela é diferente, ela tem um brilho diferente. Que nós possamos viver essa vida, sabe, onde as pessoas identifiquem que nós somos filhos e filhas de Deus. E outro aspecto, né, de como responder a esse chamado da predestinação é compartilhar essa verdade com outras pessoas. Porque da mesma maneira como essa mensagem mudou a minha vida, se mudou a sua também, alguém precisa entender que ela foi escolhida. Independente dos pecados, independente dos erros cometidos, o Senhor nos amou e Ele deseja que nós vivamos em comunhão com Ele e em santidade para refletir a glória dele. Então, entender essa mensagem é uma chavinha que, se virar na nossa vida, vai transformar todo o nosso futuro, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos. Então, recapitulando, lembre-se que Deus te escolheu, te amou e te chamou para um propósito incrível, que se você aceitar viver,
a sua vida nunca mais será a mesma. E é isso, eu acho que nós precisamos todos os dias, sabe? Meditar nas escrituras, que você possa repetir Efésios 4, 1, 4 e 5 todos os dias, se for preciso. Que você possa viver com a consciência de que, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, ele nos escolheu, ele nos separou de antemão, né? Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, que você se lembre disso todos os dias da sua vida, que você foi escolhido, você foi separado para viver em comunhão, para viver uma vida santa, justa, separada e digna de um Deus que te amou mesmo antes de criar o mundo. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que ela tenha abençoado a sua vida, e se foi esse o caso, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam entender que elas foram escolhidas pelo próprio Deus. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre isso, se você já entendeu e aceitou que você foi predestinado em amor pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. E é isso, gente, eu espero que tenha abençoado sua vida. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!